Bem-vindos ao podcast Entre o Discurso e o Comportamento. Eu sou José Vicente, estudante de Psicologia do 9º semestre e sou proprietário da página @josevicente.psi. Sou Arthur Gomes, estudante de Psicologia do 7º semestre. E a proposta desse podcast é meio que uma democracia teórica. E o que seria essa democracia teórica? A gente vai trazer diferentes pontos das abordagens, no caso a psicanálise e a TCC. Em vez de a gente discutir as diferenças, a gente vai tentar se alinhar. A gente vai trazer os pontos em comum que tem para lidar com o sofrimento humano e também as diferenças para que, não que elas possam se encaixar, mas que elas possam se ver nas suas diferenças, mas com um propósito único, que é o sofrimento humano. E, bom, para o nosso primeiro episódio, acho que é interessante explicar primeiro por que esse nome, né? Entre o discurso e o comportamento. A ideia é que um represente a psicanálise e outro a TCC. E se a gente para pensar nos estudos da psicologia, o que tem entre os dois é justamente o sofrimento humano, né? O que leva uma pessoa a entrar num processo terapêutico, procurar uma análise, procurar uma terapia, né? Procurar se ouvir, é justamente sofrimento, né? Algo que está incomodando, algo que vai trazer ali algum tipo de, não só incômodo, mas um mal-estar, né? E a gente tem várias dimensões de mal-estar. A gente pode ter o profissional, emocional, nas relações amorosas, nas relações pessoais, só que não se prende somente nisso, né? Às vezes o fato da pessoa, ela não... Eu vou usar um exemplo próprio. A primeira vez que eu entrei num processo analítico, se eu não me engano, era uma acepista. A minha desculpa para entrar no negócio foi que eu gostaria de ser uma versão melhor de mim. Só que naquele momento eu não entendi aquilo como sofrimento, né? E conforme fui estudando psicanálise, passou-se os anos, na verdade a psicologia, e eu entendi que o fato de eu não gostar da minha própria imagem e buscar ser algo melhor era um tipo de sofrimento, por mais que ele não fosse totalmente extremático, né? Com certeza. Já, se eu puder usar também um exemplo pessoal nesse caso, foi o momento onde eu busquei saber o que eu gostava. Por acaso foi com um terapeuta da TCC, mas eu busquei saber do que eu gostava, do que eu queria fazer, qual era o meu objetivo, tudo isso, e eu me dei conta que era algo muito mais profundo que isso. Eu não sabia quem eu era. Então, como que eu vou gostar de quem eu sou se eu não sei quem eu sou? Como que eu vou perseguir um objetivo se eu não sei que objetivo esse indivíduo realmente almeja? Ou o que levou ele a almejar isso? Então, a proposta, inclusive, como foi dito, é ser uma democracia teórica, porque a ideia é ligar os pontos. Não é explicar o que cada um acha, não, é falar sobre o sofrimento e como que as abordagens conversam para que isso seja sanado. Exato. Não é conversar sobre um processo de adoecimento, mas sim sobre um processo de cura. E como que isso funciona dentro do estudo da psicologia. Bom. Mudando um pouquinho, eu não sei se na nossa primeira sessão a sua psicóloga, ela fez aquela pergunta que quebra a perna, né? Quem que é você? Cara, é um momento que você não sabe. Sim. É justamente a pergunta, né? O que te traz aqui? Exato. Ou o que você traz para mim hoje? E em muitos momentos eu sentava e eu pensava que não tinha por que eu estar ali. Porque eu não tinha nada para levar para ele. Porque eu não tinha nada ruim para relatar. Sim, isso me lembrou uma das nossas professoras, a Lindsay, que ela fala: coloca um psicólogo numa posição tão ruim, sabe? Tipo, a gente só tem que ouvir coisa ruim, a pessoa não pode compartilhar uma conquista, né? A gente tá ali para ouvir coisa ruim, é necessariamente um sofrimento. Sim, e isso, na verdade, mostrava justamente uma tendência, já no meu discurso, novamente, de que eu só seria válido, eu só conseguiria alcançar aquele objetivo se eu não tivesse de fato nada a reclamar, se eu não tivesse nada a ser melhorado. Porque, em tese, eu seria perfeito. Uhum. E se eu sou perfeito, não tem por que eu estar indo no psicólogo, não tem por que eu estar procurando um médico, um profissional da saúde. Então, ficava nítido que, na verdade, eu estava relutantemente me deixando de lado, porque eu achava que se eu me deixasse de lado e eu fosse resiliente o suficiente, isso me bastava para eu ser uma pessoa melhor. Eu acho que é justamente a pegada da pergunta, sabe? E, tipo, quem que é você? Porque eu vi em algum lugar, não vou lembrar agora onde, um recorte de uma
professora de filosofia falando que quando normalmente se faz essa pergunta, ainda mais num contexto psicológico, a resposta é falar o que você faz. Então eu sou... e quem é você? Eu sou filho de fulano, eu faço isso, eu tô fazendo psicologia. Não. Isso é o que você faz. Quem que é você? Olhando agora com o olhar da psicanálise, o que eu vejo que a resposta tá na pergunta. Que a resposta é justamente ausentar a pessoa da terceirização de alguém, né? Eu não sei se você vai concordar, eu não falo nem da questão da psicologia, mas sim de percepção, que a gente vive a maior parte da nossa vida enviesada. Certeza. Então, ali, o começo da vida adulta, que foi justamente quando eu procurei a minha primeira... Que eu realmente procurei, já tinha passado por processos terapêuticos antes, quando meu pai faleceu, por causa da minha mãe, mas quem realmente fala, não, eu acho que eu preciso de um profissional, que eu tomei essa atitude, comecinho da vida adulta. Eu acho que eu tinha 17, 18 anos, no máximo 19, não vou lembrar, porque já faz um tempinho. O que me levou justamente foi essa percepção, e eu esqueci o que eu tava falando. Mas enfim, é isso. É que muitas vezes o discurso reflete justamente esse desejo, até consciente, pela mudança. Mas é a mudança por um ideal que, assim, ele foi enviesado uma vida toda, seja pelos comportamentos, preso a esses padrões aprendidos, e sendo reforçado ano após ano, seja pelo próprio indivíduo, a visão de mundo dele, ou seja pelas pessoas ao redor, porque a verdade que não é tão dito é que, assim, se você olhar para um indivíduo que ele tem sobrepeso, a família dele ou as pessoas com que ele convive provavelmente têm sobrepeso, porque eles têm a mesma alimentação. Então, você vê um indivíduo que ele não se valoriza tanto, não segue determinados padrões que iriam, sim, levar a comportamentos engrandecedores, mas você olha para a família e você vê essa mesma tendência. Então, o referencial que ele teve para se moldar naquele indivíduo foi justamente pessoas que seguem essas mesmas tendências. Sim. Então, quando a gente fala dessa dificuldade no discurso, dessa discrepância que é causada, é justamente porque essas crenças, esses valores se traduzem nessas ações, nesses padrões de comportamento. É o enviesamento, né? O grande outro do Lacan, né? É aquilo que vai nos direcionar, porque a gente fala isso não só em uma base comportamental, mas também na questão, como você falou, nas bases morais, nas bases educacionais. E agora eu lembrei do que eu estava falando, né, que quando eu decido tomar essa atitude por mim foi quando eu comecei a me desvincular do que me foi enviesado. Eu meio que estava assumindo uma responsabilidade por mim. Né? Foi um processo de crescimento, assim, hoje eu vejo isso, né? Foi assim, a partir de agora eu vou dar os meus primeiros passos sozinhos. Né? É como se tivesse acabado de tirar a rodinha da bicicleta, né? Agora se eu cair eu tô me fudendo sozinho. Por mais que sempre terei uma assistência familiar, assim, a atitude é minha. E foi justamente, acredito que justamente isso, né? Quando o profissional, pelo menos na vertente psicanalítica, olha pra você e fala quem é você e você não tem resposta, a resposta tá no silêncio. Porque ali é quando você vai começar a se construir. Quem que sou eu? A resposta tá na pergunta, porque aquela pergunta ela vai no interno, porque a ideia é não ter uma resposta pronta, não ter uma resposta ali. A ideia é construir a resposta perante a sua percepção. Quem sou eu? Quem eu gostaria de ser? Como eu vou ser? Eu acredito que o caso possa ser, não sei se é a palavra certa, né, porque eu meio que condeno o indivíduo, mas você, de certa forma, é até mais grave a situação se a pessoa tiver a resposta. Porque isso significa que a pessoa tem a resposta, ela sabe os meios, ela tem uma meta clara. Mas seja o meio, seja o comportamento, seja alguma crença que ela tenha, que está fazendo com que ela não alcance esse objetivo. Porque ela já está mais do que claro o problema, ela já identificou o problema. Ela já identificou os fatos que levam ela para aquele problema. Mas o que então, para Lacan, para psicanálise, que impediria esse indivíduo de alcançar isso? E a primeira pergunta é a meta de quem? É a sua meta ou a meta que colocaram em você? Porque a gente vai ver essas... quando falamos de corpo, né? O corpo psíquico e o corpo físico, né? Na questão da psicanálise. A gente vai ter um enviesamento. A gente sempre vai ter o grande outro. A nossa estrutura ela não suporta viver sem o grande outro, né? Isso entra em outros contextos, em outros termos lacanianos, chamado o nome do pó é a floroclusão, que eu não vou falar agora, porque é um caminho teórico bem extenso,
Mas enfim, esse grande outro ele vai estar ali, mas a gente tem que aprender, conforme a gente vai vendo, se distanciar dele. Sim, se ver em meio desse grande outro, se tornar um grande outro, porque a partir do momento que a gente, na verdade a vida toda a gente influencia pessoas, mas quando a gente chega na maioridade, a gente começa a não influenciar quem está em volta, mas quem está mais novo. A gente começa a influenciar um irmão mais novo, começa a influenciar uma pessoa mais velha, né? Então assim, se separar, né? Então quando uma pessoa fala que eu tenho uma meta bem estabelecida, eu tenho um objetivo estabelecido, o manejo é devolver a pergunta. Para quem? Essa é a resposta certa para você ou a resposta certa que te deram? A gente leva o indivíduo a refletir o desejo. Né? O desejo ele nunca vai parar, mas ele pode ser remodulado. Porque a verdade é que tudo isso vai se moldar diante de uma pressão. A pressão ela pode ser do indivíduo, a pressão ela pode ser social, a pressão ela pode ser familiar. Mas por isso que é necessário a exposição gradativa do indivíduo a essa diversidade para que ele possa alcançar de fato o objetivo dele. A gente tira por base uma pessoa que está numa dieta muito restritiva. A leitura das leptinas dela vai cair, o organismo vai sentir que ela tem aquela necessidade, ela tem aquela falta, que de fato tem, é da natureza dela. Ela cresceu, ela se desenvolveu com essa necessidade imposta a ela. Sim. E com o passar do tempo ela passou a se impor essa necessidade. Com certeza. Então, se tiver esse distanciamento repentino, a pessoa coloca na cabeça, não, eu definitivamente não vou ser mais desse jeito. E ela não se perdoar quando ela for desse jeito, vai gerar uma frustração que na verdade vai agir como punição para aquele comportamento. Sim, é uma exposição gradual, né? Porque não adianta, sei lá, você comer hipoteticamente aqui, sei lá, 1 quilo por dia de alimentos, do nada você cai para 200 gramas. O seu corpo vai sentir a diferença. Por mais que você não precise de 1 quilo de alimento por dia, o seu corpo ele produzia e trabalhava por 1 quilo de alimento. Então, gradativamente a gente leva isso também para costumes sociais, né? É a questão de entrar na vida adulta, entrar na vida amorosa. É uma proporção gradativa, né? A gente vai meio que se acostumando, a gente vai ali a gente falando dos relacionamentos amorosos, a gente vai sendo rejeitado, a gente vai aprendendo novos modos de desenvolver uma conversa, de ser mais atrativo, e não falo só uma questão física, mas assim, na própria linguagem, né? Saber interpretar o outro, né? E se tornar interessante. Por isso que a gente fala de processos. A gente não fala que uma pessoa está doente, a gente não fala que uma pessoa adoeceu, ou não quando a gente está falando de psique, não quando a gente está falando da mente. Porque a gente tem que parar para pensar que compreender essa diferença entre o discurso e o comportamento, ela é gradativa. Ela é um processo constante de autocompaixão e de busca pelo autoconhecimento, para poder reduzir esse julgamento rígido e permitir o avanço gradual, seja do paciente, seja do cliente. Porque quando a gente pensa numa pessoa, por exemplo, que ela tem a tendência a se vitimizar, a tendência de resposta dela é justamente, não, eu não vou mais fazer isso, eu não vou perdoar nenhum erro que eu cometa. Mas assim, tanto é a tendência dela, quanto qualquer humano, qualquer pessoa deveria ser capaz de se perdoar pelos próprios erros. Porque é um processo. Ela não vai errar só uma vez, ela vai continuar errando, vai continuar se aprimorando, tendo noção que ela vai se aperfeiçoar, mas jamais se tornar perfeita. Então, é necessário um olhar atento a quais são os seus padrões, quais são as suas crenças, e justamente, da mesma forma com que é tanto pregado de não julgar o próximo, você não se julgar diante dos seus próprios erros. Você querer melhorar diante dos seus próprios erros. É algo completamente diferente. É a diferença do estudar e aprender. Eu gosto de brincar que eu gosto de aprender, eu não gosto de estudar. Sim. Se for algo que não me entra na cabeça, não me entra naquele momento, tudo bem. Eu vou me preparar para que entre naquele momento. Às vezes aquele material ainda não está no meu nível. Eu tenho que subir alguns degrauzinhos. Aí eu vou aprender aquilo. Aí vai ser prazeroso a experiência para mim. Mas é por isso que é tão dolorosa em alguns momentos o processo terapêutico, porque o paciente muitas vezes se coloca na posição tanto de se cobrar, ou melhor, como alguns, eles
eles acabam transferindo pro terapeuta. E tipo, nossa, eu tô vindo todos esses dias para esse profissional e ele não tá vendo minha melhora. Então a gente brinca com diversas tendências, né? A tendência a pessoa se sentir abandonada, da dependência dela, tudo isso. Que são coisas que naturalmente um terapeuta ele vai lidar no ambiente terapêutico. Uhum. E tem que tomar muito cuidado para ele não passar por isso, porque não é garantido de forma alguma a melhora do indivíduo que ele está tratando. Essa é a parte difícil da psicologia. Isso. Não existem garantias. Sim, o terapeuta ele tem que agir como uma lente. A lente ela não vai curar a miopia, mas no momento que nada estiver claro diante dos olhos daquele indivíduo, essa lente vai poder tornar as coisas mais nítidas. A partir do momento que ele está conseguindo enxergar o problema, o que causa o problema, e o que levou ele a esse problema, se de fato é um problema, né? Exatamente. Porque às vezes é apenas um problema na ótica daquela pessoa, uhum. Ele vai ter as ferramentas necessárias para conseguir lidar com aquele fato, com aquele real. Sim, e quando você fala de ferramentas, eu lembro muito de saúde mental, né? Porque eu vejo que a saúde mental, ela é uma consequência. Quando a gente fala de saúde em geral, a gente vai levar várias questões e a saúde mental acaba sendo meio que uma subdivisão. Okay. Então vamos falar de saúde. Saúde física, fazer exercício, alimentação, saúde mental. As pessoas se ligam somente a ter que ter interação social, ter que descansar e tudo mais. Por mais que isso seja interessante e seja importante, eu me pergunto, como é que eu gero saúde mental? Uhum. Que é difícil, né? Eu vi uma publicação no Instagram de uma mãe, se eu não me engano, ou na verdade eu acredito que era um casal, falando que era difícil lidar com uma criança pequena, e é realmente difícil. E a gente leva no contexto de que, às vezes, a criança, por N motivos, não necessariamente por causa de um transtorno, por causa de um diagnóstico, às vezes a criança chora por questões de se sentir sozinha, os pais acabam não conseguindo dormir, não conseguindo descansar. E isso necessariamente vai aumentar a irritabilidade deles. E às vezes a paciência que ele deveria ter para lidar com a criança na parte da manhã, vamos dizer assim, de ter uma paciência de orientar, e eles acabam brigando e até mesmo batendo, não pode ser visto somente como um ato de repúdio onde a criança não pode bater, mas sim que os recursos daquela pessoa em criar saúde mental não estão sendo propícios. Entende? Então acaba sendo... E aí que entra a base comportamental, né? Que a pessoa vai apresentar esse comportamento e depois, em forma de discurso, ela vai levar isso pro psicólogo. Do mesmo jeito que às vezes é o contrário. Às vezes ela discursa aquilo, ela fala sobre aquilo e depois ela começa a ver as consequências e os comportamentos sobre aquela reclamação que ela tem. É quase pendular. Porque de duas formas, o seu discurso pode moldar o seu comportamento pode moldar o seu discurso. O horário que você vai dormir, de que forma você se alimenta, com que frequência você se exercita. Mas a questão é que não é só isso. Quando a gente fala de somatização, a somatização ela ocorre tanto da mente para o corpo, quanto do corpo para a mente. Sim. Então, pode parecer até contraditório, mas quando a gente fala de saúde mental, a gente pensa em quase uma homeostase do indivíduo. Sim. Entre o desconforto, né, e a plenitude. Porque se ele não for desafiado, se ele não tiver aquele desconforto, ele não evolui. Ele não progride diante da adversidade. E se ele estiver constantemente enfrentando a adversidade, estiver constantemente desconfortável, a saúde dele vai ser denegrida. E ele não evolui do mesmo modo. Ele não evolui do mesmo modo. Ele continua estagnado, que causa mais frustração, que causa mais... E vira esse espiral descendente, né? Uhum. Que mergulha o indivíduo no sofrimento. Por isso a importância de fazer nada. A gente tá numa época que é muito contra o tédio, né? Sempre tem que ter um estímulo, sempre tem que ter algo, as pessoas não se entediam, né? E, infelizmente, o tédio é algo crucial para a criatividade, para a produção. A ausência de algo faz com que você crie algo, né? E, novamente, voltando àquela pergunta, né, da primeira sessão de terapia, a minha, não sei se o seu psicólogo chegou a falar isso, né? Tipo, de quem que é você. Uhum. Convocar a produção própria, né? Que, novamente, né? Quem tá exigindo tanto de mim? Sou eu? É realmente você?
ou é algo que você tá pegando, né? Vamos usar as redes sociais, né? Algo que você tá vendo lá que fulana, ela acorda às 4 da manhã, faz isso, faz aquilo, cuida de filho, vai pra academia, volta e não faz almoço e é 11 horas da manhã e tem o resto do dia pra fazer uma cacetada de coisa. É viável isso? Não é, cara. Nem pra pessoa que tá fazendo isso no Instagram é viável. Ou talvez até pro contexto daquela pessoa que teve um apoio familiar, que trabalha desde não sei quantos anos, você não sabe nada da história da pessoa. E mesmo assim, se você sabe, por que você sabe tanto da história dessa pessoa e não sabe sobre a sua história? E aí que começa... Em que momento você se perdeu? Aí que começa, a gente começa na análise de massas, né? Do Freud, né? Quando a gente começa a se espelhar em um líder, começa a se espelhar em algo que nós queremos ser, mas não sabemos comunicar para nós mesmos, né? Aí é o processo de enamoramento, de acordo com o velho do charuto. Né? A gente começa a se idealizar, a gente começa a gostar tanto de alguém querendo ser aquilo, mas a gente não reconhece. E a verdade é que até o próprio gostar, né? O gostar é a falta daquilo na gente. Então, a pessoa que ela costuma ser desorganizada, ela inconscientemente ela vai buscar uma pessoa que é mais organizada que ela. Porque tanto que ela admira aquela característica nela, quanto ela gostaria de ter aquilo, né? Para estimular. Isso. Então, é como você quer ser inteligente, ande com as pessoas inteligentes, de certa forma. Então, você quer se tornar uma pessoa melhor, ande com essa pessoa melhor. Mas não basta isso. Você tem que... Você estar exposto a essa pessoa que para você é uma pessoa melhor, você tanto está exposto ao efeituá-lo, onde você acha que tudo naquela pessoa é perfeito e você perde novamente a sua identidade. Sim. Você passa a se tornar um projeto daquele indivíduo, como aquilo é bom para sua ótica. E o que aquilo diz sobre você, se isso é bom pela sua ótica? Não. Porque a gente fala sobre líderes, a gente fala sobre figuras no ambiente social, da rede social, mas e quando é algo muito mais familiar? É algo muito mais próximo, social nosso, seja de uma figura religiosa nossa, um padre, um pastor, ou seja de um familiar nosso que acha que determinada coisa é a melhor coisa que a gente pode seguir para o nosso futuro. E as expectativas que julgamos que são nossas, na verdade somos nós queremos suprir a expectativa de um outro alguém que tem muita representatividade para a gente. O grande outro. Isso. E a questão no grande outro é justamente isso. É você se tornar o grande outro, de fato. Você se observar pelos olhos do observador. Mas nessa situação, você ser o observador. Você se ver diante daquela situação, como você se sente, o que você gostaria de fazer. É sobre você. Porque muito mais da pergunta, além da pergunta de quem que eu sou na primeira sessão, é o questionamento de que eu trouxe a questão que o fulano impôs a mim, que determinado parente propôs para mim, que eu achei que determinada coisa era de tal jeito, mas chegou um momento que o terapeuta ele precisou voltar para mim, enquanto indivíduo, e questionar, tá, mas o que você quer? Nesse momento, o que você queria? Você desde o início aspirava isso? E é quando me dava conta que toda a minha estruturação de mundo, toda a minha narrativa, era baseada na narrativa de outra pessoa. Nas falhas que aquela pessoa cometeu, que moldou ela de forma que ela pensasse, não, essa daqui é a minha grande verdade. Então, se essa é a minha grande verdade, todo mundo tem que saber essa verdade. Ela não está errada. É como uma religião que você busca catequizar todo mundo que você encontra, porque para você aquilo é o certo. Aquele é o caminho para o engrandecimento, é o caminho para a evolução. E você quer que todo mundo evolua como você. Então a sua tendência é mostrar para aquela pessoa isso. A gente vê isso em vários âmbitos da nossa vida, até medicamentoso, assim. Ai, toma esse remedinho aqui, porque ele me ajudou muito para dormir, mas assim, o organismo da pessoa é completamente diferente. Essa pessoa se desenvolveu para um contexto completamente diferente, alimentar, humoral, né, de humor, hormonal, e não existe uma receita certinha para ninguém.
nem da terapia, nem de medicamentoso, nem de discurso, nem de... eu acho... Não existem garantias. Eu acho de uma extrema ignorância, por exemplo, a gente pensar que a pessoa, se ela seguir exatamente o mesmo caminho que aquela figura social, que aquela figura política fez, a gente vai ter sucesso. E é quando a gente cai no discurso da pessoa que quer vender um curso para você ser exatamente como ela. Sim. É aquilo que a gente comentou aquele dia, né? É andar o mesmo caminho com os mesmos sapatos. Por mais que seja o mesmo número, não é o mesmo tipo de conforto, não é o mesmo tipo de pesada, não é o mesmo tipo de biológico. É novamente admirando, é novamente estudando o mapa, mas nunca tendo pisado no território. Você não ter a sua própria opinião sobre como que cheira aquele ambiente, sobre como que aquela luminosidade bate na sua pele, sobre como você está naquele local, como você se sente sobre aquilo. Pronto. Ou então só se perguntar, será que esse caminho é agradável para mim? Sabe? Sim, e é quando a gente cai até no debate sobre segurança e sensação de segurança. Porque a pessoa ela pode estar o mais segura possível, ela pode ter tido todo o apoio monetário, todo o apoio do parental, tudo. Mas ela ainda assim não se sente segura sobre o futuro dela, sobre quem ela pode ser. E muito pelo contrário, tem as pessoas também que foram completamente alienadas, não tiveram nenhum estímulo, mas elas têm a plena certeza do que elas querem. Porque teve esse trabalho de buscar o que eu quero, para que lado eu vou seguir. E agora? E agora, José? A fogueira apagou, a festa acabou, o que eu faço? Para onde eu vou? Ela teve que se construir perante a sua experiência. Ninguém, se tivesse influências, quando deu merda, ela teve que se virar. Isso, porque deu merda, eu vou ter que limpar. No outro, deu merda. Ah não, tudo bem, eu limpo pra você e tudo, se foca nisso daqui. É o estímulo, né? A preparação que só a vida dá. É que nem a responsabilidade. Você só tem experimentando, só sendo irresponsável. E é por isso que é interessante falar de saúde mental, porque a gente acaba caindo num debate sobre a saúde mental hoje e a saúde mental antigamente. Por que as pessoas que são mais antigas e tudo, e até as pessoas que vivem em espaços mais ruralizados e tal, tem um discurso de que, não, eu não posso ter depressão porque eu não tenho tempo para ter depressão. Eu não posso ter um adoecimento mental porque eu não tenho tempo para isso. Mas é porque, o que é sempre debatido, os problemas são muito maiores do que esse. Então, existe sim esse adoecimento, mas esse adoecimento é notado nos momentos onde o corpo falha. Então, como já dito, o corpo precisou somatizar para a mente para essa pessoa perceber a sobrecarga que ela está passando. Então, essa somatização ocorre para os dois lados. A evolução dela foi estagnada porque o corpo tem muito mais coisa para lidar. Então, ele não tem força o suficiente para conseguir sequer identificar esses processos para poder saná-los. Não tem recurso, né? Não tem saúde mental. Não tem. Então, ele não tem os recursos para identificação. Por consequência, eles não têm os recursos para lidar. E por consequência, eles não têm as condições para melhora. Então, passa a ser definido como parte da personalidade dela, como parte da individualidade dela, que não deixa de ser. Mas, a partir daí, cabe do discernimento do indivíduo. Eu vou continuar nesse estado ou vou seguir para um estado em tese melhorado de saúde? Eu não estou falando de você deixar de incomodar a pessoa que não gosta de você. A pessoa pode não gostar de você por um processo individual dela. Sim. Você não tem responsabilidade nenhuma sobre o que o outro pensa de você. A sua narrativa depende apenas de você. Então, assim, você conhece o fato. Agora, como você vai lidar com o fato? Você não conhece a realidade, não conhece o fato do outro. Exato. Mas você, infelizmente, tem que lidar com a realidade, com o fato do outro, quando ele se torna um discurso, quando ele se torna um comportamento que te afeta. Uhum. Então,
o melhor que podemos fazer, infelizmente, é estarmos plenamente preparados quanto ao nosso contexto para melhor receber o contexto alheio. Porque constantemente interagimos e nos esbarramos, digamos assim, com opiniões e discursos contrários aos nossos. Mas é justamente isso que nos permite sermos seres tão mutáveis quanto a opinião, porque do contrário, se só nos expuséssemos a opiniões que são exatamente igual às nossas, nós seríamos extremistas. Sim. Nós seríamos mal vistos pelo nosso grupo social, pelo nosso grupo familiar e, consequentemente, isolados de quem nós podemos realmente ser, do nosso potencial total. São as diversidades não impostas, né? Isso. Impostas seja por você ou seja pelos outros. Uhum. E é quando vemos casos até do celibato voluntário, né? E do celibato involuntário. Seja pelo contexto onde você se colocou, ou seja pelo contexto que você acha que é correto, seja religioso, seja social, porque saindo até mesmo do contexto do Brasil, ou entrando no contexto indiano, de certa forma, da Índia, nós temos as castas, né? Então as pessoas, por uma construção social, se você é de uma casta inferior, você não pode interagir com aqueles que são das castas superiores. E isso cria uma barreira sem precedentes, não só de interação social, mas de troca de informações, de troca de ideias, troca de opiniões, e se torna justamente uma comunidade que o pensamento religioso cultural é extremista entre castas. Então, o de cima é subjuga o de baixo, que subjuga o de baixo, que subjuga o de baixo, e a camada inferior, ela é condenada à situação onde ela se encontra. Mas ela é condenada por uma construção social. Esses indivíduos nas castas inferiores, lá, graças à globalização, né, ele tem acesso a todo mundo, ele não é preso àquela sociedade. Mas por essa construção, até ele se inferioriza ao ponto de pensar, não, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Exato. Eu mereço estar aqui. Eu mereço estar aqui, essa é a minha posição, e é um momento que ele não só é socialmente imposto a isso, ele se impõe a esse estado de mediocridade. Sim. E tudo bem, eu saí do Brasil, mas a gente não precisa sair do Brasil, a gente pode abrir uma porta, a gente vê essa situação, porque é inerente à vida humana a gente tender à mediocridade e usar a porta mais larga, usar o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil sempre vai ser o vitimismo. Sempre vai ser um outro que impôs, um outro que me colocou mal. Isso, sempre é culpa do fulano, porque eu nasci em tal contexto, porque eu fui de tal jeito. Tá, esse é o fato. O que você vai fazer com esse fato? Para onde você vai? Isso me lembra uma frase do Freud, né? Nem todos querem a liberdade porque ela incita irresponsabilidade. E não é todo mundo que quer ser responsável pela própria vida. Muitas vezes análises e terapias elas não vão adiante porque a pessoa começa a perceber que é toda culpa dela. Isso. É sua responsabilidade. O contexto você não muda. O que aconteceu você não muda. Mas a responsabilidade é sua. Então se vira. Isso. E da mesma forma o conforto que é causado. Quando ele busca um terapeuta, ele fala, não, é tudo culpa dos seus pais. Ou uma família busca um terapeuta porque o filho está num estado regresso, né, de alguma condição que ele tem, ou só os pais que não conseguiram de fato administrar a criação dessa criança, e busca um terapeuta e fala, não, o seu filho tem CID tal. Ele está enquadrado nesse quadradinho, então ele tem capacidade evolutiva até isso, não é culpa de vocês. É responsabilidade. Só que não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Independente, ele tem um transtorno ou não tem um transtorno, você é um pai. E um filho com ou sem transtorno. O seu filho ter um transtorno não deveria aliviar a carga em você, não deveria impor mais carga em você, em tese, né? Em tese. Em tese. Que há uma expectativa social de uma normalidade, né? Sim. De vamos ser normais, aí você pergunta o que é ser normal, a pessoa fica sem resposta. Isso, do filho real e do filho ideal.
E infelizmente o filho com transtorno, o filho que tem um distúrbio, que dá trabalho, ele, no momento do nascimento, ele mata o filho ideal. O momento do nascimento desse filho idealizado com um transtorno, com uma neurodivergência, ele representa a morte do filho ideal. A morte do filho perfeito, a morte do filho brilhante. E, por consequência, condena essa criança à imagem que o pai impõe sobre ela. Porque ela cresce a imagem de quem? A imagem dos pais. Se os pais veem, nossa, filho, você é incrível. Olha o tanto que você é inteligente, olha tudo que você faz. Isso é um discurso que resbala nessa criança e que molda como que ela se vê. A percepção, né? Porque os primeiros olhares que elas têm são aqueles que olham para ela. Exatamente. A criança cai no chão. O pai, a figura representativa como responsável, correu atrás dela super preocupado se ela machucou e tudo. Essa criança vai ver o perigo na expressão do pai e vai pensar, nossa, eu estava em perigo. Uhum. E vai reagir de acordo com uma pessoa que está em perigo. Agora caiu, riu, levantou, limpou, não foi nada. Já tá brincando e caindo de novo e rindo. Uhum. Porque ela mudou o comportamento dela baseado nos dados que ela já tem para se basear. Como ela leu, né? Ela interpretou sobre aquilo, né? E, infelizmente, isso acaba sendo um modo de vivência para a pessoa. Isso. Somos uma... Claro, né? As pessoas de grande maioria podem discordar, mas o ser humano, ele é uma tábula rasa. Só que muito contrário a uma tábula rasa. Nós somos um recipiente. Esse recipiente, pelo calor e estímulo que recebemos, ele se molda. Mas ele ainda assim é um recipiente. O que você coloca dentro desse recipiente molda ele ao que ele é. Uma garrafa vai ser só uma garrafa até você colocar água dentro dela. Isso me lembra uma frase que eu ouvi do Pondé, que ele fala que, nessa questão do amor, né, que a gente só vai amar se a gente for amado. E se a gente amar, né? A gente só aprende pela experimentação. Perfeito. Exato. Você só desenvolve. E isso está lá nas bases da psicanálise, né? Os filhos aprendem a amar pelo amor que é depositado pelos pais. Claro que existem grandes variáveis, né? Principalmente quando a gente fala da questão da psicose. Mas em tese, assim, o conceito da psicanálise está ali, né? Você só vai aprender a ser olhado e a olhar se for olhado. Exato, é o grande estágio do espelho do Lacan, né? Você começa a se perceber porque alguém já te percebeu. Você nomeia porque te nomearam. Então, né, esse recipiente não são só os discursos, mas os comportamentos. E não questionar sobre o outro por esse sentido, né? Porque a pessoa que ela não aprendeu a se amar, não aprendeu a ser amada, não aprendeu a amar, ela recebe esse amor e ela não questiona, por exemplo, se aquilo é o amor ou por que eu estou sentindo isso. Não, ela questiona, nossa, como pode essa pessoa me amar? Ou, será que eu mereço tudo isso? E é algo muito além sobre isso, é muito mais sobre a vivência. Algo que também é interessante, não questionam se aquilo é amor. Uhum. Porque aí, claro, que agora a gente tem divergências teóricas gigantescas. Gigantescas, mas... Porque eu vou indo pra minha base de conforto, que é Lacan. O que é o amor? Amor é dar aquilo que não se tem para quem não quer. Isso significa que eu vou abrir mão das minhas expectativas, eu vou matar o ideal e vou amar o real. Entende? Isso é difícil pra caralho de fazer. É difícil. Porque lidar com o outro é difícil. Ainda mais quando a gente fala de uma família nuclear, né? Aquela família onde você vai viver cotidianamente, é muito difícil. Que é uma diferenças culturais, diferenças morais. Por mais que sejam pessoas da mesma religião, da mesma cidade, vai ter diferença. Porque a gente pode pensar que o pai e a mãe são mundos e universos totalmente diferentes que quando se juntam, criam um universo totalmente diferente. Sim. Que é você. Porque o amar é necessário de uma coragem gigantesca. Porque não é sobre a gente. Porque não é sobre a gente. Aliás, não é sequer sobre o agente social. É sobre você tirar a sua máscara social, você se abdicar de uma persona e você, em um momento, mesmo que breve,
você ser você mesmo diante de outro indivíduo que está se despindo dessa máscara social, está igualmente com medo, porque o medo é justamente do desconhecido. E você não vai saber como que aquela pessoa vai agir. Você não vai saber como que ela vai te interpretar sem as suas máscaras, sem as suas defesas. Sua guarda tá baixa. A bordoada que vier, você vai sentir ela inteira na sua cara. Sim, não vai ter o que te defender, né? Isso. Então, são justamente as pessoas que de duas a uma, ou tá sempre com a guarda baixa, tá sempre tomando porrada, ou tá sempre com a guarda alta e não vivencia aquilo. Ela não abre um pouquinho da guarda dela para olhar entre os dois punhos e perceber se ela tá recebendo realmente algo positivo ali. Ela Sim. não se permite se analisar naquele contexto, ela não se vê naquele contexto. Porque para ela é inconcebível ela estar naquele contexto. Pensando da lógica de quem tá com a guarda baixa, às vezes a sensação de ser constantemente nocauteado, estapeado, seja melhor do que não sentir nada. Por isso, aceita aquele abuso, aceita aquele direcionamento, né, daquela agressividade, seja verbal, física, moral, esqueci outro tipo de agressão. É justamente sobre isso, né, sobre se vulnerabilizar. E aquilo que eu comentei agorinha, é difícil amar porque não é sobre você, no sentido que o amor, ele não é de cobrar, ele é de dar. Então não necessariamente você vai dar e vai receber de volta. Sim. Isso é o investimento narcísico ao contrário, né? Você não tá ali falando sobre você, por mais que aquilo te afete muito. Uhum. Porque, nossa, perfeito. Bom ponto. Que é justamente quando você tem uma necessidade, você nota uma falha, algo te feriu. Você expõe aquilo que te feriu para a pessoa e ela deduz que é assim, não, agora ele quer saber o que me feriu. Mas aquele momento é um momento de fragilidade do outro. Você pode estar de fato fragilizado, mas a sua dor não inibe a minha dor. Pode ter uma sala com todos sentindo os mesmos sintomas, cada um está vivenciando da sua forma. E você só vai saber se você der espaço para o discurso daquele indivíduo. Exato. Só assim você vai saber a origem por trás do comportamento dele. O porquê ele é quem é. Sim. E acredito que com essa, vamos dizer assim, insight, eu acho que a gente fica por aqui hoje. Espero que tenham gostado. Esse é o nosso episódio piloto. A gente começou falando que ia falar do nome, a gente acabou levando para outros assuntos, cultura, sociedade, características e mobilizações da psique, né? Tanto do comportamento como do discurso, independente da abordagem, falando assim de psicologia de uma forma homogênea. Mas acredito que a ideia é justamente essa, trazer uma consenção, né? Uma forma de se aliar entre as abordagens, né? E, bom, eu acho que a gente fica por aqui hoje. Quer falar mais alguma coisa, Arthur? Eu acho que ficou mais do que claro a proposta desse podcast, desse projeto que está sendo iniciado. E eu achei perfeito o uso da palavra democracia, que é realmente isso. Não é notar que está sendo dito sobre o mesmo em línguas diferentes. E tudo em prol do mesmo bem. Lidar com o sofrimento. Que é lidar com o sofrimento. Que é facilitar a evolução de um indivíduo. Seja prestando bem-estar a ele ou até mesmo desafiando ele em seu conforto. Desafiando ele a apostar nele. Sim. É muito mais sobre você estar desconfortável na sua zona de conforto do que sobre você ficar saindo da sua zona de conforto e se frustrando constantemente. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente vai tentar fazer isso de uma forma semanal, mas a gente não promete muito, né? Estamos ambos em momento de estágio, então vai ficar um pouquinho de corrido, mas sempre que possível a gente vai aparecer por aqui. Então, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Muito obrigado pelo seu tempo. Até logo.